Deus está preparando uma igreja forte que vai suportar o período mais escuro que esse mundo já viveu, que esse mundo já viu. Deus, ele está preparando uma igreja que vai viver o ápice da plenitude do poder de Deus, uma igreja que vai viver as manifestações dos 7 Espíritos do Senhor. Mas para que você faça parte disso, se você estiver vivo, para que você faça parte disso, você precisa se colocar na rota daqueles que vão estar com a autoridade de Arão sobre as suas vidas. Eu não sei se você conhece a história de Arão. Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote lá na época de Moisés, era o homem que recebeu a incumbência, era um homem que recebeu a responsabilidade e o poder de Deus para exercer a função de olhar para a demanda, de olhar para a situação do povo e apresentar essa demanda a Deus, e Deus recebia aquilo que estava nas mãos do primeiro sumo sacerdote, Arão. Agora presta bastante atenção nisso. Um cristão, quando ele ora, dobra os seus joelhos, muito pode a oração desse cristão, muito pode a oração desse justo. Agora, quando uma igreja reunida no mesmo propósito, com a mesma visão do Espírito do Senhor, uma igreja que se reúne em oração, essa igreja, unida, congregando, essa igreja, ela recebe unção, poder e autoridade do Senhor para exercer maravilhas aqui nessa terra. Olhar para a demanda do perdido e apresentar essa demanda a Deus. E quando a igreja aprender essas coisas, que Arão, ele foi uma figura que recebeu uma unção, uma autoridade do Senhor para apresentar essa demanda, para apresentar a demanda do povo a Deus, essa igreja será uma igreja forte. Você sabia que Deus, ele ouve a oração de todas as pessoas, mas a igreja que está alinhada com a visão bíblica, essa igreja é uma igreja forte? E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, é sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Deus está preparando uma igreja forte, para que essa igreja tenha autoridade, para que essa igreja seja uma igreja forte diante do Senhor, para apresentar as demandas do povo a Deus. Deus está preparando os seus servos, e essa igreja que estiver alinhada com a visão do Senhor vai viver as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Hoje nós não vamos falar a respeito de nenhuma coisa nova. Na verdade, eu vou estar repetindo o que eu tenho falado aqui em muitos vídeos. Eu vou falar sobre a importância da igreja estar alinhada como um só homem, com o mesmo pensamento, porque Deus está preparando uma igreja forte. Uma igreja forte que cumpre o ministério de Arão é uma igreja que tem autoridade dada por Deus para exercer coisas maravilhosas aqui nessa terra. Deus, ele deu a direção a Moisés para que estabelecesse ali o sacerdócio, e o sacerdote, o sumo sacerdote, era aquele que cumpria alguns rituais dentro do tabernáculo para que o pecado da nação fosse expiado. E você que está aqui há algum tempo no canal, você já deve ter ouvido eu falar a respeito das 7 festas do Senhor, e eu falei sobre a festa da expiação. Lá na época de Moisés, Deus deu a ordenança para Moisés e para o povo de Israel para cumprir a festa da expiação, e o sumo sacerdote, na época, no momento da festa da expiação, ele entrava ali no Santo dos Santos e aconteciam ali todos aqueles rituais para a expiação do pecado do povo de Israel. Arão recebeu ali a incumbência, a responsabilidade e também a autoridade de Deus para olhar para a demanda do povo e apresentar essa demanda a Deus. Na nova aliança, nós não precisamos mais cumprir todos esses rituais, todas essas matanças de animais. Mas tudo aquilo que Moisés, que Arão viveu na época deles, eram sombras apontando para a realidade que a igreja viveria em seu tempo. Então, quando a igreja, ela ora, ela está unida, ela está congregando, pensando segundo a palavra de Deus, Deus derrama autoridade para que maravilhas se cumpram através dessa igreja. Agora, presta bastante atenção nisso. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote e ele recebeu essa autoridade de Deus, e Deus recebia as demandas que Arão trazia para o Senhor.
A igreja está recebendo essa autoridade, mas essa autoridade só será exercida, este poder de Deus só será derramado, essa autoridade de Deus só será derramada quando a igreja entender que ela precisa estar unida buscando a presença de Deus, mesmo com suas diferenças. Primeiro, vai lá comigo em Salmos capítulo 133, nós vamos ler os 3 versículos, é um Salmos que eu já meditei aqui com os irmãos, mas tem uma aplicação profética para o período da igreja e nós precisamos compreender isso. Salmos capítulo 133, o versículo 1 diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Volta lá no versículo 1, e o que diz o versículo 1? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus se alegra quando a igreja se une, quando a igreja está congregando, quando a igreja passa a conviver, quando os irmãos passam a conviver uns com os outros. Esse texto de Salmos capítulo 133 é mais ou menos um resumo do que o apóstolo Paulo falou e explicou em Efésios capítulo 4. Mesmo com nossas diferenças, nós precisamos estar em comunhão, congregando, porque as nossas diferenças vão nos alinhar para nos levar aos propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. Talvez aonde você congrega, talvez aonde você vive aí, você tenha alguma diferença com algum irmão. Saiba que essas diferenças vão te ajudar a ser limado, a ser afinado a respeito daquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida, que Deus tem para fazer através da sua vida. Então Deus quer que nós convivamos, que nós estejamos em comunhão. Agora, nessa versão que você está vendo aí, você está vendo que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em outras versões vai dizer que é agradável ao Senhor que os irmãos estejam em comunhão. Só que nós precisamos entender que essa união e essa comunhão não é uma união, não é uma comunhão simples. É uma comunhão, é uma união que fala a respeito de vida de oração. Deus quer que nós estejamos em comunhão não apenas para comer uma pizza ou apenas para se reunir porque nós temos amizade. Na verdade, Deus quer que nós tenhamos amizade, que nós tenhamos comunhão, que nós estejamos reunidos, mas que seja uma união que promova a oração. O versículo 2, que é o versículo que você está vendo aí na tela, ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Como eu falei em vídeos anteriores, a comunhão promovida aqui que o salmista está relatando não é uma comunhão comum, é uma comunhão de oração, e justamente Arão está sendo citado aqui por quê, queridos? Porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote, a ser estabelecido. E Arão, ele tinha essa função, essa incumbência. Ele tinha a responsabilidade e recebeu a autoridade de Deus de olhar para a demanda do povo, apresentar essa demanda a Deus, e Deus respondia através daquilo que Arão estava apresentando. Deus aceitava o trabalho de Arão. Por quê, queridos? Porque aqui, na junção do versículo 1 e no versículo 2, ele está nos mostrando que quando nós nos unimos e nós exercemos o ministério de Arão como igreja, um óleo precioso desce sobre a nossa cabeça. Arão, o primeiro sumo sacerdote, era aquele que estava diante do Senhor apresentando as demandas do povo. E quando você congrega, quando você está em união, em comunhão com os irmãos, Deus derrama uma unção especial para que você tenha, para que essa igreja, para que essa comunidade, para que esse grupo de pessoas receba essa autoridade. Existem coisas ou existem lutas, batalhas que a igreja só vai vencer se ela estiver unida em oração. Eu já falei aqui que um cristão orando, ele tem muito poder, mas existem batalhas que elas são batalhas territoriais, existem batalhas espirituais que não são batalhas para um cristão vencer. Existem batalhas que vão acontecer na vida de muitas pessoas ou na vida da igreja, que essas batalhas só serão vencidas quando nós estivermos juntos exercendo o ministério de Arão. Deus vai dar uma autoridade especial para a igreja do tempo do fim, uma autoridade que receberá a resposta de Deus quando essa igreja entender. Vocês precisam estar em comunhão e promover a oração. É por isso que quando você convida algum irmão, ou quando você convida alguns irmãos para jantar na sua casa, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Sempre promova oração entre os irmãos. Porque uma coisa é você orando em casa. Deus te ouve, Deus se agrada da sua oração. Mas Deus está preparando uma igreja para ter autoridade. E a igreja que tem a autoridade, que recebe a autoridade dada para Arão,
Claro que é uma visão espiritual, é uma linguagem profética, mas uma igreja que ela tem essa autoridade, essa igreja será habilitada para exercer aquilo que ela foi destinada no final dos tempos. Por que as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11 estão vestidas de pano de saco? Porque essa é uma igreja que está se humilhando e está perante o Senhor de toda a terra. Ou seja, é uma igreja vigilante, é uma igreja que tem vida de oração. Porque quando a igreja está unida em comunhão, ela exerce aquilo que Deus estabeleceu ela para cumprir. Agora, o versículo 2 fala a respeito do quê? De uma unção que desce sobre a cabeça. A comunhão dos irmãos, a união dos irmãos é agradável ao Senhor, porque essa igreja está orando, está buscando a presença juntos, né? A igreja está juntas, a igreja, os irmãos estão juntos, essa igreja está unida, e essa igreja recebe essa unção. A unção, o óleo precioso que estava sobre a cabeça de Arão, é justamente a unção, a autoridade para exercer as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. Agora olha o versículo 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui ele mostra mais uma vez essa unção e essa autoridade que será derramada. Agora, o texto cita o Monte Hermon e presta bastante atenção nisso, por quê? Porque o Monte Hermon é o monte muito alto, é o monte mais alto de Israel, segundo alguns estudiosos. E o Monte Hermon, no período do inverno, é um monte que acumula gelo no seu topo. No Monte Hermon, na época do inverno, acumulam ali camadas de gelo. E choquem com essa informação, queridos. Quando este monte acumula o gelo no período do inverno, também no período do inverno, as regiões, ali os vilarejos que estão ao redor do Monte Hermon sofrem com a seca, sofrem com problemas de recebimento de água. Só que quando aquele gelo que está no Monte Hermon começa a derreter, aquelas águas que vão derretendo dessa geleira acumulada em cima do monte, são águas que vão suprir a necessidade daqueles vilarejos que estão ao redor do Monte Hermon. Ou seja, aqueles vilarejos no período de seca não tem ali o recebimento de águas de outras fontes, mas o Monte Hermon é responsável quando aquelas geleiras vão secando. O Monte Hermon é responsável por suprir a sede dos vilarejos que estão ali ao pé do monte. Você consegue entender o que o texto está dizendo, queridos? A terra vai viver um período de seca. E a igreja de Jesus Cristo que estiver unida, que estiver em comunhão, a comunhão promovida, uma comunhão de oração, essa igreja será como o Monte Hermon. O mundo inteiro vai estar vivendo uma seca espiritual, mas a igreja unida em comunhão será a única instituição, será o único grupo de pessoas que vão estar matando a sede daqueles que estiver em seu redor. A igreja será perseguida, a igreja terá muitas dificuldades, mas a igreja será aquela que vai exercer o ministério de Arão. E é muito lindo, o versículo 3, ele fala assim, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Sião é o monte que no Antigo Testamento fala a respeito da nova aliança. A antiga aliança foi estabelecida no Monte Sinai. Quando a Bíblia cita o Monte Sião, está falando sobre o Israel futuro, sobre o monte da nova aliança. E o texto diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja estará a igreja estará de si, né, emanando a vida de Deus, só que emanando essa vida que é uma vida para sempre. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão sendo colocados na rota da salvação, na rota da vida para sempre. E a igreja estará emanando a vida de Deus, porque a igreja será a única instituição, o único grupo de pessoas que estará exercendo esse sacerdócio. Lindo isso, queridos. O Monte Hermon é um monte que supre as necessidades, que mata a sede dos vilarejos que estão passando por seca, os vilarejos que estão ao redor ali do monte, e a igreja será como o Monte Hermon. Um monte que supre a sede, as necessidades daqueles povos e vilarejos que estão ao seu redor. Então, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida de oração, que a nossa vida de comunhão, é aquilo que vai dar autoridade para que cumpramos o sacerdócio real. Nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos reis e sacerdotes, mas a igreja de Jesus Cristo já está recebendo autoridade para ser sacerdote, mas a igreja precisa estar unida em oração, buscando essa autoridade de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, vai lá comigo. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 9, que diz assim:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue entender aqui, queridos, que na nova aliança, Deus, Jesus Cristo, na verdade, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para nos habilitar, porque nós somos raça eleita e sacerdócio real. Você consegue encontrar aqui o paralelo que tem com esse capítulo 133, né? Salmos capítulo 133. Uma igreja unida, ela é habilitada para exercer o sacerdócio real, ou seja, a autoridade que Arão tinha para olhar para o povo. Ele olhava para o povo, apresentava essas demandas a Deus, e essa mesma autoridade que Arão recebeu, a igreja de Jesus Cristo estará recebendo quando essa igreja entender que ela é sacerdócio real. Você, igreja de Jesus Cristo, precisa estar conectado com outros irmãos para exercer esse sacerdócio real. Uma autoridade que somente o grupo reunido, que somente a igreja reunida receberá, porque Deus, ele não estabeleceu na nova aliança um profeta especial, ele não estabeleceu um figurão, uma personalidade. Sabe aquelas pessoas que querem se colocar como o portador da revelação, o portador da oração, o portador, quando na verdade Deus está dando um pouquinho das revelações para cada pessoa, um pouquinho das funções para cada pessoa, para que a igreja unida com seus dons, com os talentos, cada irmão com seu dom, cada irmão com seu talento, se una a outros irmãos que têm dons e talentos para que a igreja seja uma igreja forte. Pessoas reunidas, buscando a presença de Deus em oração e vão receber a autoridade para ser essa raça eleita, esse sacerdócio real. Um sacerdote do Senhor, quando ele se reúne com outros sacerdotes na nova aliança, são esses que vão receber a autoridade para fazer e cumprir as maravilhas do Senhor. E essa igreja, quando ela entender que ela precisa ter comunhão, que ela precisa conviver com outros santos, essa igreja receberá a autoridade desse sacerdócio para cumprir as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. As nossas reuniões, as nossas comunhões precisam ser regadas de oração para que Deus esteja agindo com poder e graça através de nossas vidas. Olha Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o versículo 16. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Aqui, mais uma vez nós lemos, Deus, ele dará uma autoridade para que essa igreja amadureça, para que essa igreja chegue à altura, à estatura. Quando essa igreja ela estiver na unidade, buscando a unidade e buscando o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa entender, querido. Você precisa entender, querida. Você vai receber uma autoridade especial quando você insistir e mesmo com dificuldades, você estiver ali em comunhão com os irmãos e dentro dessa comunhão. Deus ele vai corrigindo as nossas imperfeições. Deus ele vai ajustando o nosso caráter quando nós nos reunimos, quando nós suportamos uns aos outros em amor. E aí sim, essa igreja, entendendo cada um a sua dificuldade, entendendo cada um os seus problemas, essa igreja receberá uma autoridade, a autoridade que estava sobre Arão, olhando para a demanda do povo, olhando para a demanda deste mundo, e receberá a autoridade de Deus para exercer as maravilhas do Senhor, porque essa igreja é sacerdócio real, nação santa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, e eu espero que Deus te dê força para cumprir aquilo ao qual Ele te chamou. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nas próximas meditações.